Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor entra em campo amanhã jogando fora de casa contra o Bragantino. E para esses jogos o Beldi deve mandar a campo o time reserva. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora te falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Gabriel Sara, o meio atacante que faz sucesso no futebol da Turquia, concedeu uma entrevista ao pessoal do podcast Talk Norwich City, afirmando que vai encerrar a carreira no São Paulo. Isso ele tomou como uma decisão para a vida dele. Abre aspas para o Sara: eu comecei lá e tenho que terminar lá no São Paulo. Eu não gosto de coisas superficiais. Então o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Eu tenho amigos no São Paulo até hoje e eu considero todos eles uma grande família. Só para lembrar que o Sara, apesar de criticado pela torcida, chegou a viver um momento bem legal, especialmente em 2021, temporada em que ele disputou 47 jogos com 10 gols e 3 assistências. Jogador que foi para a segunda divisão do futebol inglês, se destacou bastante no Norwich e acabou sendo contratado pelo futebol turco. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wendel foi apresentado como reforço tricolor. Mais uma chegada, São Paulo que já havia anunciado e estreado o Oscar, meio-campista, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e também Cedric Soares para lateral direita. Entrar o André Silva, a galera queria o Rian Francisco. Mas quando ele dá as duas cavadas e a virada na final, falei, vem o tsunami mas aí. Não tem, mas esse negócio jeito, ele é a vida Tá, e como o ela gol no é. profissional no final, Também ainda é contra, contra a Portuguesa. Mas- Sim, é Com inevitável. relação às críticas, também não dá para você fazer o quê? As pessoas, muitas pessoas, sobretudo na internet, estavam reclamando. O jogo ficou vivo até, sei lá, 30 do segundo tempo, quando saiu o segundo gol. O terceiro gol, né? Tá, eu vou pegar isso aí para lembrar o seguinte: este modelo é perigosíssimo nas Copas. Sim, E o São Paulo joga. exato. Agora, o treinador vai buscar um equilíbrio. É o sétimo jogo. Sétimo de 70. E o quarto, Sétimo. um time completo. O time principal, digamos. Então, ok. Então, nem são 7, são 4. 4. Mas aí ele tá dando ritmo para todo mundo, meritocracia para todo mundo, né? Entendam de uma vez por todas, não é possível colocar um garoto da base de cara num time principal sem que esse garoto esteja pronto. Porque se ele, já disse, vou repetir, se ele errar 2, 3 passos, perder um gol cara a cara, talvez ele não volte a jogar mais. Por quê? A personalidade, a mente, ele não está formado. Não está formado. Tira isso da sua cabeça. Tem mais um ponto, Entendeu? né? Rapidinho, Massa, para completar. E a corneta da torcida é feroz. Se o cara joga 2 jogos e não joga nada, também Acabou. já virou bagre. Acabou. Então, assim, pô, uma coisa é você chamar o André de bagre, o Caleri tá aí empacado, enferrujado, não faz gol. O Caleri mesmo, pra suportar, é difícil. O cara sofre, né? Então, assim, não peguem o exemplo da exceção para confirmar a regra. Perfeito. Porque se não tiver cuidado com o jogador da base, ele morre. Não a vida, mas o futebol dele. Talvez ele vá melhorar com 23, 24 anos. Sabe? Cara, isso é estudo. Isso é quando você pega categorias de base, não só a tua, pega e faz uma análise de 7, 8 clubes, você vai perceber que existe uma quantidade absurda de jogadores que não são aproveitados naquele time, naquele clube. E que mais pra frente amadurecem e voltam caríssimos. Olha aqui, o Arthur Neira, Vessa, ele manda uma boa mensagem aqui no chat do YouTube. Acho engraçado que quando os times correm risco por querer jogar bola, isso se torna perigoso. Mas quando corre risco sem jogar bola e tomando pressão, se torna saber sofrer. É uma boa comparação. Perfeita. Quem É, que é? bem... É o Arthur Neira. Arthur, desculpa, velho. Não. Para você, vou levantar para você. Essa é uma característica do futebol de hoje. Eu não estou dizendo que é bom, ou que é ruim, ou que é melhor que o do passado. É. Tá? Além do caso Rian, teve o caso esse aqui, do saber sofrer, que também estava envolvido nas críticas ao jogo do São Paulo, que ganhou de 4-1, vamos lembrar. Que o time defensivamente dá muitas chances e tudo mais. o ponto dele faz pensar mesmo, né? A frase dele é muito boa.
o 4x1 as pessoas estão achando que é contra um time do interior só. O 4x1 contra o Mirassol não é o 4x1 contra os 3 do grupo do Santos. O Mirassol tem uma estrutura hoje completamente diferente de qualquer time do interior. Eles pegaram o dinheiro do Luiz Araújo e fizeram um CT maravilhoso. Os caras estão na Série A ganhando 60, 80 milhões de televisão. Contrataram os caras experientes. O Mirassol é o 5º time paulista hoje, gente. Ali o Red Bull ainda está tentando de novo se achar, apesar de também ter se segurado na Série A. Então, você fazer um 4x1 nesse time do interior não é o 4x1 em qualquer outro time do interior. E o que mais me chamou a atenção no Zubeldia foi quando ele fala que de todas as estatísticas, a que ele mais presta atenção é a tal da chance clara de gol. E ele falou, a gente tem os números, eu estou fazendo 3 chances claras de gol. E não é chute de longe, de fora da... Ele fala chance clara. É o cara e o goleiro... É o Oscar, o gol que o Oscar perdeu. Isso, ele fala isso. E ele fala, o nosso número antes a gente tinha talvez uma. Nós estamos com no mínimo 3 por jogo. E ele falou, isso daí tá me chamando muito a atenção. Ou seja, o adversário, você se prepara, porque se eles estiverem numa tardezinha um pouquinho melhor, você vai tomar 2, 3. Eu acho que isso é a melhor notícia que tem agora. Vai dar certo? Vai ser mais vulnerável? É muito difícil ter um time perfeito, o time que toma pouco gol e faz muito. Eu sempre dou o exemplo do Galo lá de 2013. Tomava 2-0 fora, mas tinha qualidade e se virava para fazer na Libertadores o 2 em casa. Não é todo mundo que vai ficar virando 2 gols todo jogo, todo mata-mata. Que ele fez, entrou para a história. Mas eu gostei muito dessa parte. Assim, é um São Paulo que hoje cria a chance clara de gol e que isso não fazia anteriormente. Ele destaca isso, que é o fundamento que mais ele está prestando atenção nos números todos. Agora, para Copas, já vou avisar, é o risco, é muito arriscado, porque é exatamente o raciocínio do nosso telespectador, que é inteligentíssimo, é assim que funciona o futebol de hoje. Se você não tem 11 jogadores que fazem tudo corre para frente, corre para trás, corre para frente, corre para trás, marca, joga, você em algum momento vai ficar vulnerável. O bom é que nem todos ou a maioria dos times na América do Sul não são equilibrados. Então é possível competir. E a frase dele é por causa da frase do Ramon Dias e do Emiliano, né? Emiliano, que falou. Tomou um amasso do Novo Horizontino. Ganhou de 1-0. E soubemos sofrer e tal. Agora, Arnaldo, à medida que o São Paulo vai tendo time melhor, e o time desse ano é melhor que o do ano passado, a torcida parece que abraça menos. Estavam conversando com algumas pessoas envolvidas lá no São Paulo, inclusive da direção e também da comunicação e quem vive lá, passaram uma situação para eu pensar e faz algum sentido, né? A torcida do São Paulo parece que até, sobretudo, a quebra do jejum na Copa do Brasil, mas isso se estendeu no ano seguinte até o jogo do Botafogo, né? Como a torcida do São Paulo tivesse a impressão ou a convicção de que o time só andava se ela carregasse no colo o tempo todo, nos últimos anos todos. E assim foi, é verdade. Então, desde o simbólico embarque com o ônibus para o aeroporto do Rio de Janeiro, as médias de público recordes e tudo mais. Aquelas lutas contra o rebaixamento, lembra? Exato. Eu posso falar o recorde desde 2017, foi essa coisa da luta do rebaixamento. Acho que eram 8 anos, 7 anos de só incentivo, sem protesto, sem não sei o que lá. A partir do momento que o time ensaia, primeiro teve um final de ano frustrante. Sim, mas não desastroso. O time foi eliminado como foi das 2 Copas, sobretudo da Libertadores, jogando um bom jogo. Nesse dia, o São Paulo teve 2, 3 chances claras de gol contra o Botafogo. Não fez. Perdeu um pênalti com o seu melhor jogador. Perdeu um gol sem goleiro com o seu outro centroavante. Perdeu um pênalti com o seu centroavante no jogo da eliminação. Jogo mais importante do ano. E, cara, a ficha não caiu para essa galera. O São Paulo dali não saiu da zona da Libertadores e está na Libertadores. Mas não. Virou uma situação de uma, sei lá,
agora o time é bom o suficiente para se virar sem a gente. Agora nós vamos cobrar excelência, nós vamos cobrar resultado, performance, desempenho e aproveitamento da base também, Massinho, entendeu? Então eu quero o Caleri, o André e o Rian juntos, Quero tudo. E, cara, a torcida do São Paulo foi ótima nesses 7 anos. Eu espero que ela não vire uma torcida corneta. Vamos colocar na tela os números com o Oscar na temporada. Foram 4 jogos, 4 como titular, 2 gols, 2 assistências, 84 minutos para participar de gol, 89% de acerto de passe, 9 passes decisivos, esse número é bem impressionante, 6 dribles certos, eficiência nos duelos 54% e faltas sofridas 7%. Muita gente falando, não, porque o esquema do Zubeldia, o Oscar ficou preso na esquerda. O mapa de calor indica que não é verdade. Ele joga mais pela esquerda, mas ele está em muitas partes do campo, né? E assim tem sido, ele, o Lucas e o Luciano, né? Isso. Eu acho que essa mudança, o Vessone falou de chances criadas, citado pelo Zubeldia e tal, a mudança do time tem a ver literalmente com a presença dele. Ele potencializa o jogo e tem uma característica que os outros não têm e o São Paulo não tinha, que é essa coisa do passe, do ritmo, da assistência, e ele conclui bem também. Porque assim, eu sou daquela opinião, o São Paulo é um time que está em formação e esse ano o Zubeldia tem que provar que ele é bom técnico para ser um técnico vencedor no São Paulo. Agora é a hora dele se provar. O ano passado ele chegou com o barco andando, fez um bom Campeonato Brasileiro, poderia ter chegado na final da Libertadores, poderia ter chegado na final da Copa do Brasil, ok, ele não joga sozinho. Mas agora foi entregue a ele de maneira, inclusive, heróica quase que, vamos dizer assim, porque o São Paulo sem grana nenhuma trouxe reforços nível de Oscar, nível de Wendel, sem grana. Então o São Paulo se desdobrou e entrega para o Zubeldia um elenco muito melhor do que o do ano passado, muito mais competitivo. Só que aí você vem, Corinthians ganha, aí você perde para o Santos, da maneira que perdeu, e aí agora você se recupera contra o Mirassol. Foi um jogo, meus amigos e minhas amigas, que enganou muito. Porque assim, o Mirassol empatou o jogo e o Mirassol teve chances, o São Paulo teve deficiências. E o Zubeldia quis dar uma retrucada no repórter falando, fala com o adversário, o meu time fez 4-1. Não é por aí, acho que o técnico está lá também para responder às deficiências do time, mesmo na vitória. Não é aquela coisa tipo, só tem que falar bem ou pergunta boa porque ganhou. Não é bem por aí. Então eu acho que esse São Paulo, eu fico com muito pé atrás. Eu ainda tenho muitas ressalvas, porque eu prefiro ver o trabalho do Zubeldia melhor. E me parece que a melhor notícia foi o fato de Caleri desencantar, né? Não marcava desde setembro, estava sentindo esse peso. É um alívio. Tirou um peso das costas, PVC. Ele fez um gol e reivindicou outro ainda. O do Oscar, ele queria que fosse dele. Como é que foi esse período para o Caleri? Aí foi um período realmente difícil e que agora ele, né, consegue caminhar para frente depois de tirar esse peso das costas? As últimas 2 temporadas ele terminou com dor. Então, por exemplo, em 2023 ele foi campeão da Copa do Brasil, foi fundamental para ganhar a Copa do Brasil, fez o gol no Maracanã contra o Flamengo na vitória por 1-0, no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Terminou a Copa do Brasil, ele fez mais um jogo para ter certeza da fuga do rebaixamento e campeão da Copa do Brasil, saiu para fazer a cirurgia de joelho. No ano passado, nos jogos finais, você há de se lembrar que contra o Botafogo ele não jogou, contra o Juventude também não, porque ele tinha uma dor muscular na coxa esquerda. Eu fui atrás, porque eram 10 jogos sem marcar. Ele não marcava desde o jogo contra o Botafogo pela Libertadores em setembro, que foi o jogo que foi para os pênaltis e o Botafogo se classificou para as semifinais. 10 jogos dele em campo, não 10 jogos do São Paulo, 10 jogos do Caleri em campo. Ele passou por um jejum parecido de 8 jogos sem marcar em 2022. Também estava jogando com dor. A informação dentro do São Paulo hoje é que ele não está mais jogando com dor. Então tem um processo de recuperação mesmo da pré-temporada. Ele está chegando ao 6º jogo do São Paulo oficial do ano, mais os 2 nos Estados Unidos. Então é natural que o time vá crescendo. Mas ele está jogando, pela informação que eu tenho de dentro do São Paulo, sem dor. Mas acabou com o jejum
de 10 jogos sem marcar. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E mesmo após a goleada contra o Mirassol por 4-1, o treinador Luiz Ubeldia foi muito criticado, né, pela torcida do São Paulo por não ter colocado, né, o Rian Francisco em campo. Alguns comentaristas não concordam, né, pessoal? Acha que o Zubeldia tá certo, que tem que colocar aos poucos, né? Porque o Rian ainda não tem muita experiência, é um garoto. Eu discordo totalmente. Acho que ele tem sim que jogar. A gente viu isso acontecendo recentemente no Palmeiras, né, pessoal? Quando a torcida queria muito ver o Endrick jogar e o Abel Ferreira não colocava. E muito tempo depois, né, pessoal, ele começou a ceder e o garoto simplesmente explodiu. Agora com o Estevão foi diferente, né? O Abel não cometeu o mesmo erro. E a mesma coisa agora vem acontecendo com o São Paulo, né, pessoal? No ano passado o William Gomes vinha jogando muito, vinha fazendo gols. Mas depois daquele mau jogo, né, contra o Botafogo, ele praticamente não entrou mais em campo, né, apenas nos minutos finais. E na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha apenas 3 jogos pela frente, que não valia de mais nada. Ele poderia testar esses garotos, né, pessoal? E simplesmente insistiu com o Luciano, né? Não deu mais oportunidades para esses garotos. E agora esse ano o São Paulo vendeu o William Gomes por apenas 55 milhões de reais e emprestou o Moreira de graça. E se o Porto querer vai pagar apenas 12 milhões de reais. E o Júlio Casares falou simplesmente, né, que o Zubeldia não ia utilizar muito esses jogadores. Não dá para entender, né, pessoal? Até porque, na minha opinião, o William Gomes é uma das maiores promessas dos últimos anos do São Paulo. Assim como o Rian Francisco é agora. Então, acho que o Rian Francisco deve repetir o William Gomes, né, pessoal? Vai ter muitas poucas oportunidades. Agora mesmo, né, o Igor Vinícius vem jogando muito mal ali na lateral. O Cedric chegou agora, mas não joga praticamente uma temporada. O Ferrarese é zagueiro, né, vem sendo improvisado ali. E o São Paulo tem um jovem muito promissor, né, o Mike, lateral direito, que poderia ser testado, mas também não joga, né, pessoal? E o lateral esquerdo, o Wendel, foi apresentado como reforço do São Paulo ontem em entrevista no CT da Barra Funda. Na última semana, o jogador foi liberado pelo Porto de Portugal para fechar com o tricolor, mas o namoro tinha começado muito antes, né, no café da manhã com a seleção brasileira. No meio do ano passado, o presidente Júlio Casares foi convidado pela CBF para ser o chefe da delegação do Brasil na Copa América. Em uma das refeições com o elenco comandado por Dorival Júnior, o dirigente brincou com o Wendel. A brincadeira, porém, tinha um fundo de verdade. Ele queria contratar o lateral esquerdo. Na verdade, começamos numa brincadeira no café da manhã na seleção. Estava passando o Brasileirão e o presidente brincou. Eu estava no Porto ainda, tinha todo o respeito, mas aqui é o clube da fé e eu tenho fé. Sabemos que era um processo difícil, mas deu certo. Venham aqui com vontade de vencer jogos e campeonatos, porque é isso que o São Paulo pede, disse o Wendel na entrevista coletiva. Então, enfim, né, pessoal, São Paulo apresentou o lateral esquerdo Wendel, que na minha opinião chega para ser um dos melhores laterais de esquerda atuando aqui no Brasil. Mas a disputa vai ser boa, né, pessoal? Até porque o Enzo Dias vem jogando muito também. Mas pelo menos a lateral esquerda está bem resolvida. E o São Paulo deve emprestar nos próximos dias o jovem lateral Patrick, né, pessoal? Para ganhar um pouco mais de bagagem e de rodagem, né? O São Paulo também pretende fechar nos próximos dias, né, uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinakis, que deve investir na base do São Paulo mais de 600 milhões de reais. E apesar de algumas críticas, né, pessoal, eu acho um bom negócio, até porque se o São Paulo vende 1, 2, 3 jogadores, essas vendas devem ser triplicadas, o contrato deve durar 10 anos, o São Paulo vai ficar com 75%, né, das vendas dos jogadores nos primeiros anos e 60% nos últimos anos. E já que o São Paulo não pretende virar SAF, né, pessoal, tem sim que procurar algumas alternativas, como essa, né, para investir na base. E o Tricolor também prevê, né, fechar com superávit esse ano de mais de 44 milhões de reais, já que o São Paulo aprovou o fundo de investimento e com isso o São Paulo vai pagar boa parte, né, das suas dívidas bancárias e com isso diminuir os juros em quase 50%. Então vamos ver, né, pessoal, até porque ano passado o São Paulo também não investiu muito e mesmo assim ficou com grande prejuízo.
O Júlio Casares, quando assumiu, né, falou que em breve o São Paulo já está disputando financeiramente com o Palmeiras e com o Flamengo. E não é isso que vem acontecendo, né, galera? Simplesmente aumentou a dívida do São Paulo. E se ele não se cuidar, né, logo logo ele vai se igualar ao Leco e deixar uma alta dívida, né, para o próximo presidente. E após golear o Mirassol por 4-1, o São Paulo volta a campo amanhã contra o Bragantino fora de casa. Depois o Tricolor tem mais 2 jogos como mandante, mas vai ser em Brasília, né, já que alugou o Morumbi pro show da Shakira. Então o Tricolor vai enfrentar a Inter de Limeira no dia 10 e o Velo Clube no dia 13, jogando em Brasília. Depois tem mais um clássico pela frente, enfrenta o Palmeiras fora de casa no dia 16. No dia 19, o São Paulo enfrenta a Ponte Preta em casa. E depois, no dia 23, enfrenta o São Bernardo fora de casa. Então, essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então, é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!